Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade de Direito Constitucional e dou para você as boas-vindas no meu curso de Direito Constitucional para concursos públicos. Olha, esse curso eu montei realmente pensando em oferecer para você a melhor experiência possível voltada para concursos públicos na matéria de Direito Constitucional. A gente vê por aí vários cursos, inclusive de excelente qualidade, mas que ou são muito extensos, pensando realmente numa preparação para um concurso que nunca vai aparecer na face da terra, em que caia tudo de direito constitucional, ou então também cursos mais rápidos, às vezes até mais superficiais, porque a isso se propõe. Eu tentei fazer aqui um meio termo, um curso em que a gente possa vencer a matéria inteira de direito constitucional, mas com a dosagem, a calibragem específica e pragmática para sua aprovação em concursos públicos, tanto de nível médio quanto de nível superior, tanto do básico quanto até o avançado. Então a gente montou um curso realmente com matéria bem delimitada, bem delineada, pensando exclusivamente na sua aprovação em concurso público. Eu não quero aqui mostrar conhecimento, eu não quero aqui fazer doutrina, eu quero aqui fazer você passar na prova, fazer você marcar o X no local correto e fazer uma prova discursiva com conteúdo e com substância. Então aqui nem vai ter o mnemônico, nem vai ter também viagem doutrinária. É um curso focado na sua aprovação em concursos públicos. A gente tem toda essa matéria de direito constitucional, desde a parte de teoria da Constituição, passando por conceitos de Constituição, classificação das Constituições, teoria da norma constitucional, regras e princípios segundo Alex, segundo Dworkin. Também a gente vai trabalhar com a parte do poder constituinte em suas várias manifestações, princípios fundamentais, teoria geral dos direitos fundamentais, direitos e garantias individuais e coletivos, vários vídeos bem detalhados, com muita doutrina, jurisprudência e com explicação da legislação constitucional, e também a parte de direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, organização do Estado, inclusive repartição de competências federativas, organização dos poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, e inclusive a parte de fiscalização contábil e o processo legislativo bem detalhado, a parte de controle de constitucionalidade também bem completinha, bem redonda, funções essenciais à justiça e também temas complementares de direito constitucional, como, por exemplo, defesa do Estado e das instituições democráticas, meio ambiente, história constitucional brasileira, enfim, um curso realmente completo que você possa ter do básico ao avançado a sua preparação para que direito constitucional não seja mais um problema para você, para que direito constitucional seja uma matéria da qual você goste, seja uma matéria que você entenda, que você aprenda a raciocinar o direito constitucional e possa ter acesso a esse curso com a questão de teoria e de exercícios baseada em doutrina, jurisprudência e também na leitura da própria Constituição. Beleza? Então é isso, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Direito Constitucional. A gente tem videoaulas de teoria de aproximadamente 30 minutos cada uma e também videoaulas de exercícios, beleza? De várias bancas, realmente para preparar você para qualquer concurso, como eu disse, você poder gabaritar a matéria de Direito Constitucional. É isso aí, aulas 100% atualizadas, 100% gravadas em 2018, nada de reaproveitamento de aulas antigas, aulas gravadas pensando nesse curso, nessa matéria e pensando e desejando então para você a sua vitória e que direito constitucional passe a não só não ser mais o calo, mas ser realmente a matéria da qual você mais se orgulhe no seu rendimento no concurso, beleza? Então é isso, seja bem-vindo ao meu curso de Direito Constitucional, seja bem-vindo ao IMP Concursos Online e boa aprovação para você também. Olá, eu sou o professor João Trindade de Direito Constitucional e agora a gente vai ter a primeira videoaula desse módulo sobre controle de constitucionalidade, que é a aula sobre as espécies de controle de validade. Você muito provavelmente não encontrou em nenhum livro ou em nenhuma obra jurídica com esse nome, esse assunto. Na verdade é um assunto até relativamente novo, é um assunto que começou a ser cobrado em prova de concurso até há relativamente pouco tempo. Trata-se da diferença entre o controle de constitucionalidade, o controle de legalidade e o controle de convencionalidade. Quer dizer, a gente chama essas três espécies de uma forma genérica como controles de validade. O que é a validade segundo Francisco Cavalcante, Pontes de Miranda, volume 4 do Tratado de Direito Privado? A validade é a conformidade de alguma coisa com o ordenamento jurídico. Quer dizer, a gente não está falando da existência da norma, se ela entrou ou não no mundo jurídico, nem da eficácia, da capacidade de produzir efeitos.
Nós estamos falando sim do controle da sua validade, ou seja, da sua conformidade ou não com o mundo jurídico, da sua licitude ou ilicitude. E aí, como eu disse, o controle de validade pode se desdobrar em três espécies: o controle de constitucionalidade, o controle de legalidade e o controle de convencionalidade. Mas sempre a gente vai ter uma norma objeto, uma norma que sofre o controle e uma norma parâmetro, uma norma que serve de referência para o controle. Então, por exemplo, quando nós dizemos que o artigo 170 da Lei 8.112 foi declarado inconstitucional, a gente diz que o artigo 170 da Lei 8.112 foi a norma objeto, a norma que sofreu o controle, e o artigo 5º da Constituição foi a norma parâmetro, a norma que serviu de base para o controle. Toda vez que você pensar num controle de validade, você tem que pensar numa relação hierárquica entre normas. Uma norma objeto que sofre o controle, tendo por referência uma norma parâmetro. Então vamos ver aqui nesse esquema que a gente vai montar e que vai ficar bem completo. Olha só aqui no esquema. A gente tem aqui as várias normas, os vários escalões normativos, a Constituição, os tratados de hierarquia supralegal, as leis e os atos infralegais também. Agora, olha só, quando eu falo de controle de constitucionalidade, eu vou estar falando sempre de qualquer dessas normas sendo comparada diretamente com o que diz a própria Constituição. O caso mais comum de um controle de constitucionalidade se verifica quando eu analiso a compatibilidade de leis à luz do que dizem normas da Constituição. Quer dizer, quando eu comparo uma lei ordinária ou complementar, etc., com o que diz a Constituição, eu tenho aqui o famoso controle de constitucionalidade. Temos aqui uma hipótese, um caso de controle de constitucionalidade. Esse controle de constitucionalidade é sempre aquele que tem por norte e por parâmetro a Constituição. Mas, na verdade, quando a gente fala aqui Constituição, a gente está falando de uma gama de normas. Isso daqui abrange, por exemplo, a Constituição Federal propriamente dita, seja o seu articulado, quer dizer, os artigos 1º a 250, não interessa se é norma de eficácia plena, contida ou limitada, qualquer norma constitucional pode servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade, e isso abrange também o ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. Tem muita gente que tem preconceito com o pobre do ADCT, já caiu em prova perguntando se o ADCT tem natureza de norma constitucional. A resposta, obviamente, é que sim. Se o ADCT pode sofrer emendas constitucionais, a resposta, obviamente, é que sim. Ele mesmo diz no nome dele: ato das disposições constitucionais transitórias. Quer dizer, são normas constitucionais como quaisquer outras. A única diferença é que são normas com vigência transitória. Mas qualquer norma integrante da Constituição pode servir de base, de parâmetro, de referência para o controle de constitucionalidade. Só não o preâmbulo. Porque o preâmbulo, o STF já decidiu que o preâmbulo não é norma, o preâmbulo não é norma jurídica, o preâmbulo não tem força normativa. O preâmbulo é apenas uma contextualização da Constituição, é apenas uma introdução da Constituição. Então, o que serve de parâmetro e de referência para o controle de constitucionalidade são as normas da Constituição, seja do articulado, seja do ADCT, mas do preâmbulo não. Eu vou até colocar aqui no nosso esquema para ele ficar bem completo e garantir sua revisão na véspera da prova. Olha só, aqui no nosso esquema, então, vimos a Constituição Federal e o articulado, ou ADCT, mas o preâmbulo não. Eu vou colocar até aqui um pouco acima para a gente colocar o preâmbulo não. Preâmbulo não é norma jurídica, não é norma constitucional, não tem força normativa.
Mas além da Constituição propriamente dita, nós temos outras normas de hierarquia constitucional, como, por exemplo, as emendas constitucionais. As emendas constitucionais, elas se integram ao corpo da Constituição com supremacia formal, quer dizer, com superioridade hierárquica em relação às demais normas do ordenamento. Logo, se uma lei contrariar um artigo original da Constituição, ou se uma lei contrariar um artigo de uma emenda constitucional, de qualquer jeito essa lei vai ser declarada inconstitucional. E não só a Constituição e as emendas, mas também os tratados com força de emenda. Lembre do seguinte, no direito brasileiro, um tratado internacional pode entrar no nosso ordenamento com força de lei, com força supralegal ou com força de norma constitucional. Os tratados que forem internalizados com força de emenda, os tratados aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, tratados de direitos humanos aprovados em ambas as casas do Congresso Nacional em 2 turnos de discussão e votação e pelo voto favorável de 3/5 dos respectivos membros, esses tratados, diz a Constituição, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ora, literalmente, os tratados serão equivalentes, terão o mesmo valor que uma emenda constitucional. Logo, se uma lei contrariar um tratado internacional com força de emenda, essa lei vai ser declarada inconstitucional. Acompanha comigo aqui no esquema que eu também vou colocar. Olha só, também teremos aqui, então, os tratados internacionais com força de emenda constitucional, que são aqueles aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. E, finalmente, nós também temos outro tipo de norma que tem hierarquia constitucional, que são os princípios constitucionais implícitos. Os princípios que estão implícitos na própria Constituição. A gente sabe que muitos dos princípios fundamentais da Constituição não estão expressos. Princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, princípio da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, são todos eles princípios reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência como integrantes do sistema constitucional, embora sejam princípios que não estão positivados, que não estão expressos, não estão explicitados. Mesmo assim, se uma lei os contrariar, como eles são princípios implícitos na Constituição, se uma lei os contrariar, essa lei vai ser declarada inconstitucional. Esse conceito de todo esse conjunto de normas que tem hierarquia constitucional, a doutrina francesa, inspirada em Louis Favorot, chama de bloco de constitucionalidade. Então vou até colocar no nosso esquema aqui. Quando você ouvir falar em bloco de constitucionalidade, a gente está falando desse bloco, desse conjunto de normas expressas ou implícitas que tem hierarquia de norma constitucional e que servem de parâmetro de referência para o controle de constitucionalidade. Vamos colocar aqui no esquema também essa informação de que tudo isso daqui é conhecido pela doutrina francesa, tem alguma influência aqui no Brasil, como o conceito de bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade. E aí veja, se qualquer norma contrariar outras normas da Constituição, teremos um caso de controle de constitucionalidade. Então pode acontecer, por exemplo, de um tratado de hierarquia supralegal ele contrariar o que diz um artigo da Constituição. Para a gente relembrar, quando é que um tratado tem hierarquia supralegal intermediária, acima das leis, mas abaixo da Constituição? São os tratados de direitos humanos que forem aprovados por trâmite comum no Congresso Nacional, ou seja, aprovados em ambas as casas, mas em turno único e não por 2 turnos e pelo quórum de maioria simples e não de 3/5. Se um tratado supralegal contrariar um dispositivo constitucional, ele vai ser declarado inconstitucional. A norma parâmetro não é a Constituição, então é um controle de
constitucionalidade. Vamos colocar no esquema também. Acompanha comigo. Controle, aqui nós teríamos um exemplo também de um controle de constitucionalidade, que nas videoaulas seguintes nós veremos como é que ele é feito, seja pelo método difuso, seja pelo método concentrado. Beleza. Pessoal, na verdade mesmo, isso daqui seu concorrente já sabe. O que o seu concorrente não sabe é o que eu vou trazer daqui para frente. Até aqui é o básico. A partir de agora, a gente vai gradualmente chegando no nível avançado para chegar até o nível master do aprofundamento, para você gabaritar qualquer prova que venha. Seja da prova, uma prova que venha mais simples, uma prova que venha realmente tirando o couro, você vai ter condição de gabaritar a questão sobre isso, inclusive para a prova discursiva e para a prova oral. Vamos lá? Agora vamos para o aprofundamento. Joga aqui no esquema, olha só. E se um ato infralegal ele contrariar o que diz a própria Constituição? Olha só, um ato de hierarquia infralegal, quer dizer, um ato abaixo da própria lei, sendo cotejado em face diretamente da própria Constituição. Nós temos aqui um exemplo de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Porque aqui nós temos a chamada inconstitucionalidade direta. A inconstitucionalidade direta. Ora, o que é uma inconstitucionalidade direta? É aquela que se verifica quando um ato infralegal, seja um decreto, uma portaria, um ato administrativo qualquer, ele viola diretamente a própria Constituição. Pelo amor de Deus, cuidado! Não pode ser a inconstitucionalidade reflexa ou por tabela. Tem que ser a inconstitucionalidade direta, quando um ato infralegal viola diretamente a própria Constituição. Eu vou te contar aqui um caso que aconteceu, que é um caso bem peculiar, um caso bem interessante, que é o seguinte. Ajuizou-se uma ADI alegando que uma determinada portaria do Ministério do Trabalho violaria o conceito de unicidade sindical, que, como a gente sabe, está previsto na Constituição, lá no artigo 8º. Só que quem ajuizou a ADI, quem redigiu a ADI, cometeu um erro crasso. Alegou que a portaria do Ministério do Trabalho violava um artigo da CLT, um ato de hierarquia legal, e, por tabela, violava a Constituição. Ora, se o meu parâmetro de controle, se o meu parâmetro de comparação for a CLT e não a Constituição, eu não tenho um controle de constitucionalidade. Aí eu teria um mero controle de legalidade. Resultado, o ministro relator indeferiu liminarmente a ADI, dizendo, olha, se você alega violação à lei e não à Constituição, eu tenho a mera inconstitucionalidade reflexa, ou por tabela, ou indireta, que não é controle de constitucionalidade. Logo, não pode ser questionada por meio de ADI, por meio de ação direta de inconstitucionalidade. O caso que se alegou era o seguinte, olha aqui no esquema, ó. Se eu digo que a portaria do Ministério do Trabalho, ela na verdade viola a CLT, o que eu estou fazendo é um controle que não é um controle de constitucionalidade, aí seria um mero controle de legalidade. O que é que eu recomendo sempre? Se você vai fazer uma petição inicial de uma ADI, alegando a inconstitucionalidade de um ato infralegal, uma portaria, um decreto ou qualquer ato administrativo, não cite a lei. Cite apenas diretamente essa relação entre o ato infralegal e a própria Constituição. Porque essa relação de um ato infralegal com a lei, mesmo que por tabela
ele termine violando a própria Constituição, quer dizer, mesmo que eu tenha uma ilegalidade e por tabela uma inconstitucionalidade, isso daqui seria a mera inconstitucionalidade reflexa, inconstitucionalidade indireta, que o Supremo diz que não é uma inconstitucionalidade, é uma ilegalidade. Então, cuidado, atenção que isso em concursos mais avançados se torna uma questão fundamental. A situação aqui é a seguinte: cabe controle de constitucionalidade contra atos infralegais como decretos, portarias e atos administrativos? Resposta é sim, desde que eu tenha uma violação direta, esse é o termo, eu tenha uma violação direta à própria Constituição. Se eu alegar que o decreto viola a lei e por tabela apenas viola a Constituição, isso não é controle de constitucionalidade, isso seria mera inconstitucionalidade reflexa ou indireta, que é, na verdade, um controle de legalidade. É claro que os instrumentos para fazer controle de constitucionalidade e os instrumentos para fazer controle de legalidade a gente vai ver depois. Mas o que eu quero é que você já identifique algumas situações dessas. Por exemplo, aqui no esquema, ó, quando eu falo de controle de constitucionalidade, quais seriam alguns instrumentos que eu poderia utilizar? ADI, recurso extraordinário, que são respectivamente controle concentrado e controle difuso. Mas e para o controle de legalidade, o que eu posso utilizar? O exemplo clássico, RESP, recurso especial. Veja que o recurso extraordinário é para o Supremo para questionar temas constitucionais, enquanto que o RESP vai para o STJ para questionar a correta interpretação e aplicação de uma lei, é controle de legalidade. Beleza? Então vamos lá. Já vimos então a diferença entre o controle de constitucionalidade e o controle de legalidade. Agora vamos ver outra questão, que é o controle da convencionalidade. Esse daqui eu tenho certeza que muita gente não ouviu falar. Tenho certeza que muita gente sequer ouviu falar do chamado controle de convencionalidade, mas isso já caiu em prova objetiva de concurso várias vezes, já caiu em prova discursiva de concurso também várias vezes. Controle de convencionalidade, o que é? É o controle que tem por base um tratado ou convenção internacional. Sempre que a minha norma parâmetro for um tratado ou uma convenção internacional, aí eu não tenho um controle de constitucionalidade, eu tenho um controle de convencionalidade. É porque, como é tratado ou convenção, controle de tratalidade ficaria péssimo, né? Aí a gente costuma usar o controle de convencionalidade. Exemplo clássico, olha aqui no esquema, olha só. Quando eu cotejo, comparo o que diz uma lei com aquilo que diz um tratado internacional de hierarquia supralegal. Aqui eu tenho um exemplo clássico de controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade. Aí você pode pensar que é uma coisa assim meio abstrata. A comparar uma lei com o que diz um tratado supralegal, mas isso a gente tem um tema da vida prática que foi resolvido com base nisso. A sorte é que Deus não dá asa à cobra. Porque se Deus me colocasse numa prova oral, numa banca de prova oral, sabe o que eu perguntava? Candidato, explique para mim no que consiste o controle de convencionalidade. Aí o cara ia dizer, o controle de convencionalidade é aquele que tem como norma parâmetro tratados ou convenções internacionais, quando eu cotejo a lei com a convenção, beleza, ótimo. Aí eu perguntaria, candidato, me dá um exemplo. Aí a hora que o cara, na hora de dar o exemplo o bicho pega, né? Vou te dar um exemplo para você nunca mais esquecer o que é o controle de convencionalidade. Depositário infiel. Vê só, olha aqui no esquema, vamos fazer esquema sobre isso. O que eu tinha? Código de Processo Civil previa a prisão civil por dívidas no caso de não pagamento de pensão alimentícia.
E o Decreto-Lei 911 de 67 previa a prisão civil por dívidas em caso de reconhecimento da situação de depositário infiel. Beleza. Isso daqui são atos de qual hierarquia? Legal. Aí veio um ato de hierarquia supra-legal. Veio o Pacto de San José da Costa Rica. O Pacto de San José da Costa Rica. Convenção Americana de Direitos Humanos, que disse no artigo 7º, a linha 7, previu que só pode haver prisão civil por dívidas em caso de dívida alimentar. O que o Pacto de São José da Costa Rica fez com o CPC na parte em que previa a prisão civil por dívidas pelo não pagamento de pensão alimentícia? Manteve. Mas o que o Pacto de São José da Costa Rica fez com o Decreto-Lei 911 de 67? Ele invalidou. Então, nesse caso, eu fiz um controle de uma lei à luz de um tratado supralegal. Então, isso daqui é um exemplo claro de um controle não de constitucionalidade, mas de convencionalidade. Tanto que, olha que coisa linda, depois o pessoal me diz que direito não é lógica, é decoreba. Não, direito é lógica aristotélica. Tem mais lógica do que raciocínio lógico. Não que precise de muita coisa para isso. Mas olha só, a súmula vinculante 25, em que o Supremo positivou esse julgado sobre a questão do depositário infiel, o Supremo geralmente não redige bem súmula vinculante. Quando o Supremo tem que, entre aspas, legislar, geralmente ele faz besteira. Mas nessa súmula vinculante 25, o Supremo foi perfeito. A súmula vinculante 25, ela diz assim, é ilícita a prisão civil por dívidas do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Veja, ele não disse que é inconstitucional, ele disse que é ilícita. Então aqui no esquema, olha só, aqui no esquema, a súmula vinculante 25, o que ela diz? Que qualquer lei que preveja prisão civil por dívidas do depositário infiel é inconvencional. Temos um caso, então, de um controle de convencionalidade. Beleza? Para que a gente finalize, eu só vou te perguntar mais uma coisa, olha só. E quando eu tenho aqui, vou botar de outra cor aqui, e quando eu tenho os tratados com força de emenda? Quando eu tenho, por exemplo, uma lei cotejada, comparada, em face de um tratado com força de emenda. O que é isso daqui? Quando eu tenho uma lei que contraria um tratado, mas um tratado que tem força de emenda. Esse é um caso de controle de constitucionalidade ou de convencionalidade. Isso já caiu em prova. Quando uma lei é comparada com um tratado supralegal, é controle de convencionalidade. Tranquilo. Quando uma lei é comparada com uma emenda constitucional, é controle de constitucionalidade. Fácil. Mas e quando a lei é comparada com um tratado que tem força de emenda? Prevalece o fato de ser um tratado ou prevalece o fato de ter força de emenda? É controle de convencionalidade ou de constitucionalidade? E aí? Resposta: são ambos os sistemas de controle ao mesmo tempo. É uma interseção de sistemas de controle. É um controle de convencionalidade, porque eu estou comparando a lei com um tratado, mas é um controle de constitucionalidade, porque eu estou comparando a lei com um tratado que tem força de emenda constitucional. Vou colocar aqui no esquema também para ficar bem completo para você. Olha só aqui no esquema, ó, vou apagar isso daqui que eu botei de outra cor só para poder destacar e fazer esse suspense aqui, mas então vamos colocar. Eu vou colocar de vermelho, porque é controle de constitucionalidade também. E para você revisar isso, eu vou colocar também de verde. Vou fazer meio uma sobreposição aqui, para você lembrar que isso daqui também é controle de convencionalidade. Então aqui nós temos um controle de
convencionalidade e também um controle de constitucionalidade. Beleza? Então aqui, ó, dá um print screen na tela, você já tem um belo resumo sobre o que é norma parâmetro para o controle de constitucionalidade, quais as normas que podem sofrer controle de constitucionalidade, tratados supralegais, leis e atos infralegais, sempre o ato infralegal só se violar diretamente a própria Constituição, porque se ele é comparado com a lei, não é controle de constitucionalidade, é controle de legalidade. E lembrar que toda vez que eu comparo a lei com um tratado, eu tenho um controle de convencionalidade. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui também para você lembrar um exemplo aqui, que é o caso da súmula vinculante 25, o caso do depositário infiel, o caso do depositário infiel, talvez o melhor exemplo de controle de convencionalidade que a gente tem no direito brasileiro. Beleza? Dá um print screen aqui na tela e aí, beleza, a gente terminou essa nossa videoaula sobre as espécies de controle de validade. Na nossa próxima videoaula, nós falaremos sobre as espécies de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade formal e material, por ação e por omissão, total e parcial, e inconstitucionalidade originária e superveniente. Até lá!